O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que a abertura de um inquérito pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal para investigar a atuação dele nos Estados Unidos é uma medida injusta e desesperada. O filho de Jair Bolsonaro mora no país desde fevereiro e estaria tentando conseguir que o governo de Donald Trump imponha sanções a Moraes e outros ministros do STF. O inquérito foi pedido pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que citou entrevistas e postagens em redes sociais de Eduardo com motivação retaliatória. Numa postagem da Rede X, Eduardo debochou da PGR. Ele escreveu assim, olha, abre aspas. Antes eu era chacota, hoje sou ameaça à democracia. Nos subestimaram e só recentemente acordaram para a gravidade das consequências. Por isso estão batendo cabeça. Hoje a PGR deu mais um tiro no pé. No vídeo, Eduardo reafirma a conspiração. Vamos ver. Assim como um afogado que se debate para tentar se salvar, mas na verdade só faz afundar mais, esse inquérito consolida o ponto de não retorno. Não creio que o secretário de Estado Marco Rubio e o presidente Donald Trump irão acolher a narrativa da esquerda, desistindo de sancionar os maiores violadores de direitos humanos da história do Brasil, os encarceradores em massa. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, levantou o sigilo desse inquérito que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro contra autoridades brasileiras nos Estados Unidos. Na semana passada, o chefe do Departamento de Estado americano, Marco Rubio, falou que há grande possibilidade de punição a Moraes. O ministro permitiu que Eduardo Bolsonaro preste esclarecimento por escrito, porque está fora do país, mas ordenou o depoimento de Jair Bolsonaro para esclarecer a atuação do filho e por já ter declarado, inclusive, que o sustenta financeiramente no exterior. Nos bastidores, os ministros do Supremo consideram como certa essa condenação de Eduardo no caso. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso? Hoje temos uma participação especial aqui no estúdio, jornalista Rodrigo Viana. Seja super bem-vindo, Rodrigo. Quero te ouvir. Tudo bom, e você? Ótimo. Eu estava acompanhando a história aí dos cães também. Isso. Mais isso, sabe? Qual a sua opinião? Eu tenho um filho que é adestrador de cachorro. Sim. Com isso. Então, acho que assim como as pessoas que têm algum tipo de limitação precisam de laudo para viajar, sim. Então quem tem uma limitação física ou quem é grávida, dependendo da fase da gravidez, precisa de uma autorização, um laudo médico, quem tem um cachorro desse tem que ter um laudo de um profissional registrado atestando que é um cachorro que não vai colocar em risco os outros passageiros. Tem que ter esse laudo. Agora é complicado porque tem companhias que são internacionais, então a lei que vale para o Brasil, você fala com a turma da TAP, mas em Portugal não vale. Então, é realmente um terreno bastante obscuro, mas as companhias vão ter que fazer uma regulação internacional, eu acho, em relação a isso. Interessante, a gente estava discutindo, porque a TAP, ela decidiu, de fato, cancelar o voo para evitar levar esse cachorro. E teve um gasto tremendo, lembrando que é uma companhia estatal, então o dinheiro vem do contribuinte. Por isso, a imprensa portuguesa se manifesta nesse momento, porque foi um uso de dinheiro público por conta de uma questão ali envolvendo esse cachorro. Então, é isso, é um debate tão amplo, mas que dá muito pano para manga. É verdade. A gente precisa fazer uma correção no microfone do Rodrigo, é isso, pessoal? Ah, então já arrumou, tá tudo certo. O pessoal foi rápido. Vamos lá. Seguinte, quero te ouvir sobre Eduardo Bolsonaro. Qual a sua avaliação? Olha, eu estava escutando o Eduardo Bolsonaro aqui, estava até preocupado. Eu concordei com ele em duas observações que ele fez ali. Diga. Né? Ele diz, quanto mais o afogado está se debatendo, mais ele afunda. Eu concordo, só que isso vale para ele e para a família dele. Né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, ele disse, eu acho que essa atitude da justiça brasileira não fará Marco Rubio e Donald Trump voltarem atrás nas sanções que, de fato, nas próximas semanas a gente pode esperar, vão surgir. Então, também concordo com ele. Mas e daí? Isso não quer dizer que a justiça brasileira, que o Brasil, que é um país independente, não tenha que tomar as medidas cabíveis contra um parlamentar, porque ele é um parlamentar que está em licença, mas é um parlamentar, que está, portanto, usando o seu prestígio e, de certa maneira, o mandato que está suspenso, mas que ele tem, para atacar as instituições brasileiras. Então, ele tem que responder por isso. Ele tem que pagar o preço por estar escolhendo esse caminho, Thalita. Quando a gente relembra a atitude do presidente Lula, que sofreu tudo que sofreu, um processo injusto, muito diferente desse aqui, um processo conduzido de maneira manipulada, em momento nenhum foi para o exterior, fez tudo aqui dentro do Brasil, jogou o jogo aqui dentro. Agora eles estão buscando
né? Estão se debatendo como afogados e a situação deles piora cada vez mais. Eu acho que é uma espécie de um isolamento da família Bolsonaro. Eles são muito poderosos ainda, eles têm muito voto e muito apoio popular. Mas institucionalmente, a cada passo que eles dão nessa linha, eles se isolam, inclusive dos setores de direita ou de centro-direita, que até apoiaram, estiveram no governo Bolsonaro, são bolsonaristas até, mas não vão até o fim se afogar com a família Bolsonaro. Então, esse tipo de gesto interessa a família Bolsonaro, mas complica a família Bolsonaro para fechar esta aliança que eles estão tentando ainda com os setores de direita tradicionais no Brasil, esse tensionamento que existe. Então tem vários aspectos, são muitas camadas isso aqui, são muitas camadas. Porque a minha dúvida é no sentido de que é uma estratégia de criação de uma narrativa para manter essa base que o bolsonarismo tem, que é de 15% e 20%, não sei se chega até 20% aqui no Brasil, né? E é uma construção de narrativa que pode dar certo, porque veja só, é a construção dessa narrativa de perseguição política. Sim. E caso ele venha a ser ter um pedido de prisão preventiva, por exemplo, porque está conspirando lá nos Estados Unidos, isso pode ser, então, emitido pelo Supremo Tribunal Federal. Ele vai ser, lá nos Estados Unidos, protegido pelo governo americano, muito provavelmente, o que vai alimentar essa narrativa, não? Como já está lá protegido o Paulo Figueiredo, sim, que é o neto do João Figueiredo e que é o parceiro do Eduardo Bolsonaro nessa estratégia de cevar, de incentivar o governo Trump a adotar sanções. O Paulo Figueiredo foi denunciado e está na lista, deveria ter virado réu já nesse processo de golpe de Estado. Só não virou porque resolveu se esconder lá nos Estados Unidos. E aí ele vai ser julgado à revelia, o Paulo Figueiredo, porque ele não se apresenta para o julgamento. O Eduardo Bolsonaro, o inquérito está começando agora, mas deve andar rapidamente. E veja só, o pai dele, que já está enrolado em relação a golpe de Estado, vai ter que responder por isso também, vai ser chamado para depor ali na frente do Jair Bolsonaro, que vai perguntar: o senhor incentivou o seu filho a fazer isso? Porque eles fizeram live juntos, né? Tem uma série de indícios de que eles atuam em conjunto. Então, ele complica, de um lado, a vida do Jair Bolsonaro para a defesa técnica, os advogados do Jair Bolsonaro, cada passo desse devem ficar assim desesperados. Mas, de outro lado, ele alimenta o discurso político, que funciona sim, você tem razão. Funciona muito com esse lado mais radicalizado da extrema-direita. Então, ele ganha cada vez mais força no discurso radicalizado, mas perde cada vez mais capacidade de negociar e de articular ao centro, né? Como é que fica a situação do Tarcísio de Freitas? Como é que fica a situação do Kassab? Como é que fica boa parte do Centrão, que até toparia fazer algum acordo com o bolsonarismo, dependendo da situação para o ano que vem? Mas eles embarcam numa confrontação total com o Supremo Tribunal Federal? Me parece que não. Então a família Bolsonaro, que tem aí 20% pelo menos de voto, até mais eu diria, se isola. E é um problema a mais. É um problema a mais para eles resolverem para 2026. Deixa eu trazer um ingrediente para essa conversa, então, porque o Supremo retomou essa semana uma nova série de depoimentos de testemunhas indicadas no âmbito ali do inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado. Ontem foram ouvidas 8 testemunhas indicadas por Augusto Heleno, entre elas o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Queiroga diz que nunca conversou com Heleno ou com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre ruptura institucional. A partir de hoje, até sexta, serão ouvidas as testemunhas de Anderson Torres, ex-ministro da Segurança de Bolsonaro, com destaque para o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Na sexta-feira, o STF começa a ouvir as testemunhas indicadas pela defesa de Jair Bolsonaro, que inclui Ciro Nogueira, hoje senador da República e presidente do PP, e antes ministro-chefe da Casa Civil, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é considerado aí uma peça-chave para a estratégia da defesa de Jair Bolsonaro. E sobre o Tarcísio, que eu quero conversar com você. Vai depender muito do posicionamento de Tarcísio nessa oitiva, nesse depoimento, o nosso entendimento em relação a para onde ele está caminhando, não? Sim. Olha, eu acho que ele vai seguir na mesma linha que ele já tem adotado, Thalita. Ele esteve aqui na Avenida Paulista, subiu no caminhão de som. Então ele se apresenta como moderado. Eu sou bolsonarista, mas eu sou moderado. Mas que moderado é esse que sobe no caminhão de som, que confronta, porque naquele caminhão de som estava do lado dele o Malafaia, que parte para briga de rua com o Supremo Tribunal Federal. Então, que tipo de moderado é esse? Ele tem que buscar esse equilíbrio. Se o Tarcísio
não viesse a manifestação, ia ser considerado traidor. Se ele não for ao depoimento, ou se ele for para o depoimento e não fizer o script esperado pelo bolsonarismo, ele também vai ser considerado traidor. Então ele vive num equilíbrio. Eu não espero... o que eu espero do Tarcísio? Ele vai ali, vai dizer, olha, nunca ouvi da boca do presidente Jair Bolsonaro nada referente a golpe de Estado. Eu confio, eu acho que ele é um grande condutor, tem que entender que ele estava num momento de tensão. Ele vai tentar se acomodar, fazer a defesa de Bolsonaro até onde der para ir, e vai dizer, olha, quanto ao resto eu não sei, porque de fato ele não participou mais ativamente das articulações golpistas. Ele dava apoio para um esquema golpista, isso sim, politicamente, né? Isso tem que ser cobrado do Tarcísio, inclusive, em 2026. Mas, diretamente nas trocas de mensagem, etc., a gente não tem nenhum indício. Então ele consegue, eu acho que a situação do Tarcísio, ele vai conseguir se equilibrar mais uma vez da maneira como ele já tem feito, Thalita. Eu não espero nenhuma mudança brusca assim, em relação... Por exemplo, o discurso, ele vem para Paulista, faz um discurso de apoio, mas não confronta o STF, é por aí. Nessa semana ontem, hoje é terça-feira, na segunda-feira, a gente discutiu um pouco aqui sobre essa criação do que parece ser uma frente ampla da direita conservadora, envolvendo inclusive Ciro Nogueira do PP também. Sim. E partidos aí que fazem parte de um primeiro escalão do governo. Mas... Ministérios. Exato, com o lançamento ao Senado do Derrite, atual secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E nessas discussões ficou aparecendo pra gente que essa frente aí busca se isolar do bolsonarismo, abandonar de fato o bolsonarismo, porque vai acabar pegando mal, tendo em vista que Jair Bolsonaro muito provavelmente vai ser condenado e vai ser preso, não? Eles têm que fazer o que se chama a quadratura do círculo, né? Uma operação bastante complexa. Sim. Porque eles não podem ficar com a pecha de traidores do bolsonarismo. Se o Tarcísio, ou qualquer um desses nomes está cotado para ser candidato em 2026, pegar a pecha de que traiu, acabou para eles. Porque daí ele perde os 30%, 20% que seja do bolsonarismo. Então ele teria que mostrar fidelidade total ao Bolsonaro sem parecer um sócio do golpismo. Como é que se faz isso? Chega um momento que isso não vai fechar, que essa conta não vai fechar. Então essa é a contradição que complica a vida para a direita em 2026 e que faz a gente observar esse cenário. Não se trata de torcida, se trata de observação. É muito provável que, seguida a situação que nós temos hoje, 2026 tenha mais de um candidato na direita. Por quê? Porque o Bolsonaro já está se sentindo traído. Imagina, o filho dele agora é investigado, ele vai ser chamado para um novo inquérito. Ele está se sentindo assim, pô, se eu for condenado vão me esquecer lá, eu vou dar voto para essa turma para depois ser esquecido como um condenado. Que tipo de acordo que ele pode fechar? O Tarcísio vai assumir publicamente? Se o senhor for condenado e eu for eleito presidente, eu indulto, portanto eu desconheço o Supremo Tribunal Federal e apoio o seu indulto, tiro o senhor da cadeia? Vai ser isso? Isso vai estar na campanha. Isso pode fazer o Tarcísio perder a eleição se ele fizer isso, porque ele vai gerar uma desconfiança muito grande em relação a ele. Então percebe que é uma operação muito complexa. Hoje, eu diria que o mais provável hoje seria ter uma candidatura do bolsonarismo, da família Bolsonaro, e uma outra candidatura desses setores de direita tradicionais. O que eles estão tentando é unificar, Thalita. Eles estão em pleno processo de conversa. Sim. E o Bolsonaro está colocando na mesa, escuta, qual é o compromisso que vocês me dão, a garantia de que vocês vão trabalhar para me soltar mais para frente. Então, é isso que está em jogo. É essa conversa que está rolando nos bastidores. E uma leitura muito pragmática. Sim. Por parte do Kassab, que é o principal articulador dessa turma, Gilberto Kassab, que tem cargos também no governo Lula. Ele vai avaliar. Se o Lula estiver bem de popularidade, para que ele vai entrar numa operação tão complicada? Se ele pode sair com Lula para presidente e ganhar a eleição para governador com o Tarcísio em São Paulo. Então, o Kassab vai fazer essa leitura. Se o Lula tiver mais ou menos do jeito que está hoje, eu acho muito difícil que eles façam esse arranjo com o Bolsonaro, porque é muita turbulência. O Bolsonaro pode aprontar na véspera, pode descumprir, pode falar, eu fui traído. O Bolsonaro não é um sujeito confiável, controlável. Ele é intempestivo, como a gente viu no governo dele. Mas acho que você traz algo muito importante, que é
esse último fio de esperança de Bolsonaro, que é eleger um governo, uma presidência para conseguir anistia a partir de 2026, é isso, 2027 no caso, né? Exato. E a aposta é total nisso. É total nisso, com apoio do Trump. Então ele tem essa esperança. E a leitura do Trump, do Donald Trump, do governo Trump, confrontar o Supremo Tribunal Federal, comprar essa briga. E se depois a direita ganhar aqui no Brasil, aí eles vão com tudo para cima do Supremo. Então é um jogo, nós estamos num fio da navalha muito complexo aqui no Brasil. As últimas eleições no exterior, os trumpistas não se deram muito bem. No Canadá, o partido que ficou com o Trump estava com a eleição ganha. Quando o outro lado falou, vocês querem trumpismo no Canadá? Ele está ameaçando anexar o Canadá. O partido mais de centro que estava para perder a eleição ganhou. E na Austrália a mesma coisa. O partido trumpista perdeu, porque você cola a imagem num radicalismo excessivo. Então, aqui no Brasil, será que o Trump ajuda ou atrapalha? Eu acho que ele ajuda num primeiro turno, mas você ficar com carimbo de que você é o candidato do Donald Trump num segundo turno pode ser pesado também. Então, tudo isso está em avaliação por parte do Tarcísio, que tem uma eleição praticamente ganha para governador. Ele vai entrar numa operação tão complicada, dependendo do Bolsonaro, dos humores do Bolsonaro, do Carluxo, do Eduardo Bolsonaro, ou ele fica para governador e fala, Bolsonaro, tenta aí, faz a tua. Então, hoje o jogo não está muito simples para o lado da direita. Só para fechar esse assunto, o que isso tudo simboliza ou mostra para a esquerda? Olha, a esquerda também tem uma situação complicada, porque a gente viu que no final do ano passado, início desse ano, a popularidade do presidente Lula recuou por causa da crise do PIX, né? Os ataques, e porque teve aumento, sim, de preço de alimento, é inegável que teve, né? Mas o presidente Lula vinha começando a recuperar a sua popularidade. Então, se Lula chegar forte ao segundo semestre, e a probabilidade de que ele chegue um pouco mais forte no segundo semestre, está mais fácil para o Lula montar esse palanque com o Kassab, com uma parte do centro, do que a extrema-direita fazer o palanque unificado. Sim. Agora, o que mostra é que, sem conversa com o centro, é difícil ganhar essa eleição. Com o centro ou com a direita mesmo. Então, o Kassab é direita, mas não é uma direita necessariamente bolsonarista. Então, para ganhar, mais uma vez, o Lula vai ter que apostar em frente ampla, como já fez em 2022. Eu vejo muita gente na esquerda, assim, né, em setores até de boa fé, tinha que ter um discurso mais radical, tinha que ir mais para cima. Bom, olha o Congresso brasileiro, olha o que foi aprovado agora, tentaram livrar a cara do Ramagem. Tem 300 votos lá da direita e da extrema-direita. Então, é um quadro muito, muito complicado. Eu acho que hoje, uma pequena tendência mais favorável ao Lula, porque o governo dele recuperou a popularidade e porque o outro lado está muito desarrumado. Se o outro lado tivesse com a casa arrumada, a situação para o Lula estaria muito difícil, né? Mas ele tem essa chance porque o outro lado está muito desarrumado também. Já que você trouxe governo e Congresso, quero chamar uma outra pauta. Numa publicação em seu perfil oficial no X, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, criticou o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF, para algumas modalidades aí de transação. Motta afirmou assim, que o Estado não gera riqueza, consome, e ressaltou que o Brasil não precisa de mais um imposto, mas sim de menos desperdício. Num outro trecho, o presidente da Câmara enfatizou que o Executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar. Esse foi o primeiro posicionamento público de Motta desde o anúncio na última semana das medidas do governo relacionadas ao IOF. A pressão sobre Motta ganhou um novo contorno nesta terça-feira com a divulgação de um manifesto promovido pelas confederações empresariais. No documento, elas pedem ao Congresso que avalie a anulação do teor do decreto do governo. A gente também discutiu semana passada aqui sobre esse anúncio e recuo do governo depois de uma consulta feita ao mercado ali, né? Sim. E agora a gente tem Motta respondendo. Como você avalia tudo isso? Essa nota do Hugo Motta a gente tem que olhar com bastante atenção. Se der para colocar de novo aqui na tela, não sei se é possível, né? Essa história de que o Estado não gera riqueza, consome. Esse é o discurso simplista dos ultraliberais. No Brasil, quando teve desenvolvimento no Brasil, foi com o Estado. Foi com as estatais, sim. Foi com a época dos governos do Getúlio Vargas, antes da ditadura militar, e mesmo durante a ditadura, com o impulso do Estado. É claro, nós estamos no capitalismo,
mas é o Estado que puxa o desenvolvimento no Brasil, porque nós temos uma burguesia nacional safada, que não tem compromisso com o desenvolvimento. Quem puxa o desenvolvimento no Brasil é o Estado. Então essa história de que o Estado só consome, não é verdade. O Estado puxa o desenvolvimento com obra pública. Isso não é só no Brasil, gente. É a história dos países que se desenvolveram, em boa parte do mundo, é essa. O Estado ajuda a puxar o desenvolvimento. Isso de um lado. De outro lado, isso aqui é o Hugo Mota prestando contas para a turma da Faria Lima. Porque essa cobrança a mais de IOF atingia também o cidadão que faz as suas compras ou que eventualmente quer viajar e tem que comprar dólar, sei lá, euro. Mas atinge principalmente fundos de investimento que vão aplicar no exterior e passariam a ser taxados de uma maneira mais consistente. E aí houve uma choradeira. Não é porque a minha prima, a minha tia, a sua amiga vai viajar para a Europa. Não foi esse pessoal que fez o Haddad voltar atrás. Foram os bancos. Foi a pressão do setor financeiro. E aí ele recuou para não gerar uma nova crise com o setor financeiro, para não gerar mais um... E essa marca também, é um governo que taxa todo mundo. Essa marca ficou muito forte no episódio do Pix, até certo ponto um episódio assim injusto, mas uma operação muito ruim de comunicação, lá no caso do Pix, por parte do governo. Então agora o Hugo Mota está fazendo isso, está reverberando o interesse da Faria Lima, que não quer pagar imposto de novo, né? E se não for cobrar IOF, vai ter que tirar de algum lugar. Porque eu acho curioso, né? O executivo não pode gastar sem freio. Mas o Congresso tem as emendas parlamentares secretas. Uma boa parte do orçamento federal está sendo executado pelo parlamento com as emendas secretas e não pelo executivo. E o nome já diz, né, Thalita? Executivo. Quem executa a administração, quem faz a administração, é o poder executivo, é o governo federal. Só que desde o Eduardo Cunha, depois Arthur Lira e agora o Hugo Mota da mesma linha, uma boa parte desse dinheiro foi sequestrado pelo Congresso. Vamos fazer o seguinte, então, vamos ver se o Congresso topa reduzir em 10, 20% as emendas parlamentares para economizar. A ideia é economizar, né? Agora, isso aqui é discurso para Faria Lima, isso aqui é discurso para ficar de bem com a turma que paga, em boa parte, as campanhas do Centrão. Nos bastidores rola, inclusive, que seria uma resposta a Fernando Haddad, porque Fernando Haddad deu uma entrevista dizendo que o Congresso tem dificultado o avanço de pautas econômicas caras ao governo ali entre os deputados e senadores. E teria mencionado que há a intenção de um semi-parlamentarismo no Brasil. E isso gerou a resposta de Hugo Mota, depois de consultar seus pares ali, diretamente para Fernando Haddad. Então, assim, tem uma disputa aí também, de qualquer forma, entre governo e Congresso. Tem uma disputa e uma complexidade muito grande. Hugo Mota, Gilmar Mendes no Judiciário, Hugo Mota e o Alcolumbre no Congresso, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, podem ser parceiros de Lula e da frente de centro-esquerda na defesa da democracia. Em alguns momentos mais, em outros menos. Sim. Mas, nas pautas econômicas, eles quase nunca são parceiros. Olha o que o Gilmar Mendes está fazendo em relação à pejotização. Olha o que o Hugo Mota, que tem conseguido ser uma contenção aos bolsonaristas na história de anistia, mas aí ele se alinha totalmente com o mercado. E o Alcolumbre também. Então, é uma operação muito complexa para o governo. Então, você tem um governo de centro-esquerda, de frente ampla no Poder Executivo, você tem um judiciário que cumpriu a defesa da democracia, mas nas pautas econômicas é liberal ou neoliberal, e você tem um legislativo dominado pela direita, tanto nas pautas econômicas, quanto na questão, muitas vezes, também da democracia. É uma operação muito, muito difícil, muito complexa, esse jogo de xadrez. Por isso que não tem saída simples. O Lula tem que falar com o povo, tem que ir para o confronto, para a esquerda. Nesse momento, se fizer isso, você se isola. E eu puxo o exemplo aqui, Thalita, rapidinho, da eleição em São Paulo. Quando o Guilherme Boulos foi candidato, havia uma teoria assim, o Boulos tem que ficar mais moderado, sim, porque daí nós vamos fazer uma frente que é de esquerda mais o centro para isolar a direita e ganhar. E aconteceu o contrário. O Ricardo Nunes transformou o Boulos num candidato de esquerda e fez uma frente do centro com o bolsonarismo e ganhou. Então, esse jogo é que está sendo jogado também para 2026.
Se a direita bolsonarista, o Tarcísio tem um perfil parecido com o do Ricardo Nunes. Ele pode fazer essa operação, dizer, eu continuo sendo bolsonarista, mas eu agrego mais um setor e isolo o PT, o Lula, e tento ganhar a eleição nesse jogo de xadrez. Isso que está em andamento agora. Se o governo mantiver as entregas, mantiver a economia organizada, a inflação controlada, o emprego crescendo, apesar da renda ainda estar abaixo do que a gente gostaria, eu acho que o Lula vai com boa chance. Mas é muito complexo o cenário, como a gente vê nessa mensagem aí do Hugo Mota. Não dá para contar para as pautas econômicas. Por exemplo, a pauta de liberar as pessoas que ganham até 5 mil reais. Isso. Acho que não sei se ia trazer esse tema, Não. mas quem ganha até 5 mil reais, o Lula, o Haddad prometeram, vamos isentar de imposto de renda. Mas para isentar tem que cobrar de quem ganha muito. Aí vem a turma do Centrão e fala, não, mas a gente não quer cobrar de quem ganha muito. Coitados, os milionários vão ter que pagar imposto? Tadinhos. Não podemos penalizar a riqueza. É o discurso deles. Não pode ser feio ser rico. Ninguém está falando que é feio, está falando que precisa pagar imposto, como se paga na Suíça, eles não gostam tanto. Na Alemanha, na França, na Suíça, na Europa, enfim, o mundo inteiro. Agora aqui no Brasil, milionário não paga imposto. E o Haddad falou, vamos isentar de quem ganha pouco e cobrar de quem ganha muito. É simples. Mas daí eles falam, não, isso aí é o governo querendo tomar dinheiro. Não é de você, né, que tem um carrinho e uma casa, paga a prestação. É dos multimilionários. Mas é um confronto complicado, complexo. Rodou na imprensa durante esses últimos dias essa mensagem velada aí do Congresso de que não vai taxar os grandes milionários, né? E por conta disso, daí se torna inviável pautar essa outra discussão, porque uma ali depende da outra. Então, é um breque por parte do Congresso esse debate que é tão caro a toda a sociedade. Sim, porque você não pode ser irresponsável. Até poderia ter. Então, eu isento quem ganha até 5 mil. E daí como é que você compensa? Não sei. Depois a gente vê. Olha, isso aí talvez pudesse até ganhar a eleição de 2026 com isso, mas é uma irresponsabilidade. Vai estourar a conta em 2 anos, está estourando a conta. Então, o que o Haddad fez, a proposta do governo, é uma coisa responsável. Isentar, mas gerar recursos de outros lugares, cobrando de quem ganha mais. Ou, aqui nesse caso, cobrando um pouquinho mais de IOF. Né? É isso, não tem mágica. Sabe o que me espanta? É que assim, quando essa medida foi anunciada, o comentário geral foi de que seria muito difícil para a extrema-direita ser contrária a essa medida, porque é isso, você vai contra uma gigantesca parcela da sociedade em benefício de uma parcela mínima ali. Mas é justamente isso que está acontecendo. Não, e mais que isso, o Ciro Nogueira, esse que vai ser testemunha do Bolsonaro no processo do STF, foi a um encontro aqui na Faria Lima, em São Paulo. Ele é senador pelo Piauí, mas ele veio aqui e disse para os representantes da Faria Lima que estavam muito preocupados, vai taxar mesmo quem ganha mais de 50 mil por mês? Ele, olha, eu não consigo deixar de dar isenção para quem ganha pouco. Agora, taxar vocês, nós vamos ver o que nós vamos fazer. Então eles estão tentando livrar os caras. Total. Aí tá bom, então não vai taxar os que ganham muito, vamos tirar da onde? De emenda parlamentar também não, porque senão você acaba com a máquina de eleger deputado do Centrão. Então é um nó. O Lula vai ter que fazer esse debate de maneira cada vez mais clara, porque senão essa medida não passa se ficar do jeito que está. Mas eu acho que vai passar. Vai chegar uma negociação e vai passar. É isso, eu acho que vai ficar muito feio para uma direita aí que seja do centrão se realmente lutar contra essa medida que beneficiaria a sociedade quase no completo. Então vamos acompanhar. Só finalizando esse debate sobre forças, direita e esquerda, existe uma discussão sobre esse escalão aí de centro-direita que faz parte do governo Lula. Na sua avaliação, Lula deve manter essas pessoas por perto, já que há um entendimento, inclusive, de que eles não vão embarcar no governo, mas tirá-lo seria isolar, de fato, o governo. É esse o entendimento na sua avaliação? Porque assim, nos primeiros governos de Lula, e mesmo na época do Fernando Henrique, né, nos primeiros governos democráticos, era assim, você fazia um acordo com o partido, vamos dizer, União Brasil, o antigo PFL, vai. Então tá, entrega 3 ministérios para eles, e eles vão votar com o governo. Hoje em dia você entrega 3 ministérios e 1/3 da bancada, ou metade, vota contra o governo. Por quê? Porque os parlamentares não dependem mais de cargo federal para manter a sua máquina funcionando. E por quê? Porque eles têm as emendas.
Eles não dependem do Poder Executivo mais, eles têm as emendas parlamentares. Então eu falo, eu não quero nem saber do governo, do Poder Executivo. Eu aprovo a minha emenda, mando o dinheiro lá para o interior, garanto a minha eleição, garanto a eleição de prefeito vinculado a mim, e a minha máquina está funcionando assim. Por isso que algumas pessoas têm dito, Thalita, como você citou aqui rapidamente, nós já temos no Brasil uma espécie de semi-parlamentarismo ou de semi-presidencialismo, que o Gilmar Mendes, ministro do Supremo, está propondo oficializar. Ah, vamos adotar um modelo português ou um modelo italiano, um semi-presidencialismo, semi-parlamentarismo. Isso seria fazer isso sem consultar a população. O parlamentarismo já foi derrotado 2 vezes em plebiscitos no Brasil. Mas mesmo sem plebiscito, eles estão operando uma espécie de parlamentarismo, né, disfarçado. Dessa forma aqui que nós tentamos resumir. Eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas acho que ficou. Sim, sim. Pois é. Deixa eu mudar de assunto, um último assunto aqui para a gente discutir. O Supremo Tribunal Federal retomará o julgamento que discute a responsabilização de redes sociais e plataformas digitais por conteúdos publicados por terceiros. A análise do caso havia sido suspensa no final do ano passado, após um pedido de vista do ministro André Mendonça, que devolveu o processo nesta segunda-feira. No centro da controvérsia está o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que limita a responsabilidade das plataformas à situação em que há descumprimento de ordem judicial para remoção de conteúdo. No entanto, parte da Corte propõe a adoção de uma interpretação mais ampla, baseada aí no artigo 21 dessa mesma lei, segundo o qual a exclusão pode ser exigida a partir de uma simples notificação extrajudicial. No mesmo dia da devolução desse processo por André Mendonça, a Advocacia Geral da União apresentou um pedido ao STF para a adoção imediata de medidas contra a desinformação, violência digital e omissão das redes sociais diante de conteúdos ilícitos. De acordo com a AGU, o objetivo da medida é proteger especialmente crianças, adolescentes e idosos diante da omissão das plataformas digitais. Rodrigo, a gente vem discutindo essa necessidade de regulamentação das mídias. Seria muito interessante que viesse do Congresso, sim, mas ao que me parece, o STF está caminhando com algum tipo de cerceamento. É aquilo que eu estava dizendo, o STF, que nas pautas de economia, em geral, fecha com o mercado, com o que seria a direita, com os liberais. Quando se trata de criar regras para impedir o caos ou o avanço extremista, aí ele trabalha, aí ele coloca limites e cumpre o seu papel. Então, o STF, nesse momento, é um aliado na defesa da democracia. Vocês lembram que havia um projeto relatado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, para regular redes sociais, enfim, era um projeto bastante amplo. Foi engavetado no Congresso. Então, do Congresso, foi engavetado pelo Arthur Lira. Do Congresso é difícil que venha alguma coisa, Thalita, mas do Supremo provavelmente vai vir uma regulação. E isso tem tudo a ver com aquele primeiro assunto que eu estava tratando aqui com você, o do Eduardo Bolsonaro e do Trump. Por quê? A gente olha para, o Trump está ameaçando sanções ao Alexandre de Moraes e ao Supremo. É porque ele quer ajudar o Bolsonaro. Também. Mas é porque ele quer ajudar as redes sociais dos Estados Unidos, porque ele sabe que quem pode botar limite nas redes sociais, que são propriedade de norte-americanos, de estadunidenses, é o Supremo Tribunal Federal. Então, quando ele bate no Supremo, ele já tem 2 funções. Ajudar o Bolsonaro, mas principalmente dizer assim, se vocês comprarem briga com as redes, nós vamos para cima de vocês, nós vamos transformar vocês em párias, vocês não vão poder entrar nos Estados Unidos, ministro do Supremo Tribunal Brasileiro. E o Supremo está dizendo, nós vamos fazer. E por quê? Porque nós vamos, se não tiver algum tipo de regulação, gente, 2026, a eleição no Brasil, que já foi caótica em 18, em 2022 um pouco menos, porque já houve limites, eles vão vir com tudo, porque agora o Trump está lá, então eles estão sentindo, agora podemos fazer o que quiser, vão operar de fora do Brasil para dentro, bombardear isso daqui, o ambiente digital vai virar um pandemônio. Então o Supremo está se preparando já para isso, Thalita, para estabelecer esses limites, pensando em 2026, né? E visualizando que do Congresso não vem. Se do Congresso não vem, o Supremo é que vai fazer algum tipo de limitação, botar ordem. Então é isso, responsabilidade. Se você espalha uma mentira, aí o dono, o pessoal da Meta lá, que é a empresa que tem o WhatsApp, o Facebook, e que sede nos Estados Unidos, vai dizer, a gente não tem culpa. Eu sou só o dono da estrada. O que o cara que está no carro faz, eu não tenho responsabilidade. Tem sim, meu filho. Se você deixa uma estrada e não põe limite de velocidade, o sujeito sai matando todo mundo na estrada, você tem que botar limites, tem que botar radar na tua estrada, né? Tem que botar guarda, policiamento na tua estrada.
Então, é isso. É esse o debate. E você vai ser responsabilizado se não fizer. E o Alexandre de Moraes já tirou o X, o antigo Twitter, do ar aqui no Brasil. Por quê? Porque ele é um ditador? Não, porque o X desrespeitou as leis brasileiras. Então é esse embate que nós temos hoje no mundo. O que vale mais? A regra, a lei de um Estado brasileiro, ou seja, o Estado mexicano, ou a Inglaterra, ou a Austrália, ou a Big Tech, que lá, meia dúzia de jovens lá na Califórnia, decidem que vale tudo. Ah, pode tudo, velho. Pode fazer o que vocês quiserem, porque nós vamos ganhar dinheiro com isso. Então, é uma aliança entre rede social, às vezes eles nem são de direita, eles querem ganhar dinheiro. Porque como a extrema-direita usa muito a rede, para eles é bom. Usa, ganha dinheiro, o que vai acontecer depois? A democracia vai ser afetada? Para eles não importa. O STF está sinalizando que vai colocar limite. Olha, o que fica aparecendo realmente é que Trump está nem aí para Eduardo Bolsonaro e para Jair Bolsonaro. Os interesses realmente são em relação à Big Tech, porque a gente tem o Elon Musk ali por trás do governo americano ditando tudo isso também. E é o Elon Musk com o X, é a Meta com o WhatsApp e Facebook. Sim. O WhatsApp, fora dos Estados Unidos, o país que mais usa o WhatsApp. É impressionante. Isso não é assim. A gente acha que é no mundo inteiro assim, não é. Países europeus não têm esse grau de utilização do WhatsApp, por exemplo, para articulação, inclusive, de trabalho. As pessoas no Brasil... Hoje, o trabalho no Brasil depende do WhatsApp. Então, o poder que essas redes têm no Brasil, e o Brasil é importante para elas. O brasileiro tem muito essa tendência, o Brasil é fundamental para a Meta, por exemplo. Facebook e WhatsApp é Brasil, Estados Unidos e Brasil. Muito mais do que a Europa. É o peso gigantesco. Então, você tem uma regulação forte nas redes no Brasil, mexe com eles. Então, aí, nesse momento, as redes ficam até aliadas do Trump. Dá uma assustada neles lá para eles não mexerem com a gente. Ou o Google. Não, dá uma assustada lá, porque senão daqui a pouco vão querer baixar um monte de exigência. Opa, eu tô falando, acho que eu falei do Google, ele reclamou aqui, tocou aqui o meu celular. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? Um prazer te receber, poder conversar com você, com a nossa audiência. Prazer foi meu, adorei aqui, acompanho o trabalho, tô achando que tá muito legal esse formato novo, né? Assim, novo, sim. É muito legal da TVT e torcendo muito para que cresça cada vez mais a audiência e o alcance. Valeu, Thalita. Obrigado. Muito obrigada. Volte mais vezes, tá bom?